Oi, gente, tudo bem? Continuando, então, bloco 2 da aula 3, tentativa no crime de roubo. A tentativa, gente, ela é totalmente aceitável, tá? E ela inicia, é possível quando a gente inicia o emprego da violência ou ameaça e não consegue se apoderar do objeto por uma circunstância alheia à vontade dele, tá? Ou a vítima sai correndo, gritando, ou a vítima se defende, entra em luta corporal, tá? Aí a pessoa não tem a inversão da propriedade, da posse, porque vamos supor que a vítima se tenta se defender, sai gritando e correndo, tá? Mas não teve a inversão do bem, é tentativa. Ou a pessoa ameaça, toma a bolsa, sai correndo, o agente, e a vítima sai correndo atrás. Já não é mais tentativa, tá, gente? Já é roubo consumado, porque a inversão da posse do bem já ocorreu, tá? Então aí não é tentativa. A tentativa, ela vai se configurar quando a posse do bem não inverte, não sai da esfera de domínio da vítima, tá? Não saiu da esfera de domínio da vítima, é tentativa, tá? Beleza? O roubo de uso, gente, também é figura que existe, tá? E o que quer falar? O que a jurisprudência fala? Fala assim: o roubo de uso é figura desconhecida do direito pátrio, não servindo de base para a tese absolutória, máxime em razão da violência ou grave ameaça empregada com o objetivo de obter-se a subtração patrimonial. É inconfundível com a figura do furto de uso, objeto de criação jurisprudencial, às vezes adotada, mas intrinsecamente diversa daquela, tá? Então vamos supor, o cara rouba um carro para cometer um outro roubo, né? Ele rouba um carro para cometer um roubo a banco. Ele vai responder por 2 roubos em crime continuado, tá? Provavelmente. Ele não vai responder por um. Não existe uma privilegiadora de roubo de uso, tá? Então não tem como. Outra coisa que o roubo, tal de roubo privilegiado, que falam quando o réu é primário e o objeto é de pequena monta, né? Pequeno valor, também não existe, gente. Porque aqui, veja, o roubo, pela utilização da violência, a reprovabilidade dele é maior, tá? Então, por isso que não se absolve, não se diminui pena, não se reconhece hipótese de privilegiadora, né? Por conta da primariedade do réu e do pequeno valor do objeto, bem como não se aplica o princípio da insignificância, tá? Porque por conta da questão da violência empregada, é um crime mais reprovável, né? Tem violência, tem outras circunstâncias, tá? Esse entendimento é, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, tá? Da ministra Ellen Grace. Não se aplica o princípio da insignificância no crime de roubo, tá? A ação penal, em todas elas, em todas as modalidades, tanto simples quanto majorado, quanto qualificado, é pública e incondicionada, então a vítima não precisa nem fazer representação, tá? A ocorrência do fato e o fato chegando a conhecimento das autoridades policiais já enseja a instauração do procedimento, do inquérito e tudo, e remessa os autos ao IMPRE para oferecimento da denúncia, tá? A vítima, nesse caso, ela vai ser só a testemunha de acusação, tá? Testemunha de acusação não, a vítima, né? E ela vai servir como para prestar o depoimento dela só. O roubo impróprio, gente, tá lá previsto. Então, o roubo impróprio é no parágrafo 1º, que nem a gente já falou, e é quando o roubo, ele se torna, o furto, ele se torna um roubo, tá? Vamos falar do latrocínio, que está previsto no parágrafo 3º, deixa eu achar aqui pra gente seguir. O latrocínio, gente, ele é o chamado roubo qualificado, tá? E o que qualifica ele? Qualifica a lesão corporal grave e a
quer dizer, desculpa, tem duas qualificadoras e a qualificadora que vai ensejar o latrocínio é o que está previsto no inciso 2º, lá do parágrafo 3º, diz assim: se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. No inciso 2º, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Esse é o latrocínio, tá? Para concretização das figuras, o resultado lesão grave ou morte pode ter sido provocado dolosamente ou culposamente, tá? Então, vejam, é muito importante isso. Pode ser que a gente tenha a intenção e pode ser que a gente não tenha tido a intenção de lesionar ou de matar, tá? Então, vai ser latrocínio também, tá? O latrocínio, ele tem que ser, a morte da vítima tem que ser durante o roubo. Porém, esse durante pode ser antes da subtração, durante a subtração ou após a subtração, tá? Sempre vai ser, teve morte, sempre lembrem assim, roubo, teve morte, latrocínio, tá? Isso é importantíssimo. Ó, se a subtração e a morte se consumam, temos latrocínio consumado. Se a subtração fica na esfera da tentativa, mas o agente efetivamente mata a vítima, latrocínio consumado, ainda que a subtração não ocorra, tá? Associem sempre assim, teve morte, latrocínio, tá? Não tem como você não configurar como latrocínio sem que a vítima morra, tá bom? Então, isso é bem importante da gente lembrar, porque às vezes confunde, tá? Outra coisa, ó, a gente sempre fazia, eu lembro que a gente fazia esqueminhas nas aulas do cursinho na época, é importante, tá? Então, assim, vocês podem fazer o seguinte esqueminha ali. Se a subtração e a morte se consumam, latrocínio consumado. Se a subtração fica na esfera da tentativa, mas o agente mata a vítima, latrocínio consumado, tá? Se a subtração e a morte forem tentadas, latrocínio tentado, tá? E se a subtração for consumada e a morte tentada, o crime também será de tentativa de latrocínio, tá? Então, assim, o que influencia, o importante é a vida, nesse caso, é a morte, tá? Se a morte não se consumar, tentativa, ainda que a subtração ocorra, tá? Se a morte, se a consumação não ocorre, mas a morte ocorre, consuma o latrocínio, tá? Entenderam? Isso é importante, gente. Se houver morte, independente de ser o agente subtraído bem, haverá latrocínio, beleza? Então, assim, para vocês lembrarem, é sempre a questão da morte, tá? Tem até uma súmula, 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima, tá? Do 610 do STF, isso é muito importante, tá bom? Continuando, então, gente, finalizamos aqui roubo, tá? Não tem maiores complicações no crime de roubo. O roubo, ele não pode, quem comete o crime de roubo não pode receber graça, anistia ou indulto, porque o latrocínio foi considerado um crime hediondo, tá? Então, não tem como. Mas lembre-se que latrocínio, quando se consuma a morte, tá? Senão, não. Senão fica na esfera da tentativa, mas ainda assim vai ser hediondo. Então, estelionato, gente. Crime de estelionato, ele tá previsto lá no 171. E ele também teve alteração no pacote anticrime, tá? Com o pacote anticrime, o crime de estelionato ganhou um parágrafo 5º, tá? Eu vou ler para vocês aqui.
Vamos ler o crime de estelionato completo, então, pra gente ver o que acrescentou ali no 171. Vou só achar aqui pra ler pra vocês. Gente, lembrando que a gente sempre dá ensejo para alguns crimes mais importantes, tá? Crimes mais comuns e que tem alterações e que tem uma complexidade maior, tá? Então, vamos lá. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena é de 1 a 5 anos, tá? Nesse crime, então, gente, é uma infração de médio potencial ofensivo, tá? E é um crime marcado pela fraude, tá? Uma vez que o agente ele se vale de uma artimanha, ele consegue enganar a vítima, né? Ele cria ali um engodo na vítima para que ela entregue algum bem. Vejam que é diferente do furto. No furto, quando é a questão de bens, tá? No furto, a vítima, ela não quer entregar o bem. No estelionato, não. No estelionato, quando a vítima, ela acredita que está entregando aquele bem legitimamente, tá? Então, ela é enganada, ela se engana, tá? É necessário sempre que tenha o uso do artifício, tenha o uso de um erro, né, de ludibriar a vítima. Isso também ele é essencial do tipo penal, tá bom? O bem jurídico tutelado também é o patrimônio e o sujeito ativo é qualquer pessoa, tá? E o sujeito passivo também é qualquer pessoa. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui que eu tenho no material. João e Pedro, previamente combinados, colocam o crime em prática e, assim, João emprega fraude e convence Lúcia a entregar um objeto para Pedro, que, após recebê-lo, desaparece com o bem. Em tal caso, Pedro tomou parte na própria execução do delito e, portanto, é coautor do crime de estelionato. Esse é o caso da coautoria, né? E é um crime que pode ser praticado em concursos de pessoas também, tá? Mas então a vítima, ela acredita que ela está entregando bem por alguma razão, por alguma contraprestação ou algo do gênero, tá? O crime ele é bem comum, né? Tem o crime do bilhete premiado, o golpe do bilhete premiado, né? Que pega bastante idoso, tá? O que aconteceu por conta da questão até mesmo desse bilhete premiado, tá? Inclusive a previsão a nova previsão do 171, tá? Que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então, vejam, antes, gente, o crime de estelionato, ele não precisava de representação da vítima. Hoje ele precisa, porém, ele só não vai precisar de representação se o crime foi praticado contra a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, tá? O pacote anticrime, ele condicionou, então, a regra da ação penal pública para incondicionada nesses casos, tá? Então, passou a ser competência do Ministério Público para processar o crime de estelionato que ocorre contra essas pessoas, tá? Essas figuras ali inseridas no pacote anticrime, tá? Isso é bem importante a gente lembrar. Então,
tem até um quadrinho. A ação penal vai ser incondicionada nos casos de, independentemente de representação, administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos. E a ação vai ser penal condicionada, depende de representação, nos demais casos, tá? Então, todos os outros casos, se você não tem mais de 70 anos, vai ser pública condicionada à representação, tá bom? Não tem como. Então, a vítima, ela processa se ela quiser, tá bom? Gente, vamos fazer um quadro, eu vou mandar para vocês isso, mas fazer um comparativo entre apropriação indébita, apropriação de coisa vida por erro, que também é uma das hipóteses previstas no Código Penal, e estelionato. Eu vou ler para vocês aqui. Na apropriação indébita, a vítima entrega o bem sem estar em erro. Não há emprego de fraude e o agente recebe bem de boa fé. O dolo é posterior de se assenhorar do bem. Lembra do exemplo que eu dei no caso do furto e da apropriação indébita, a diferença? Que a pessoa recebe, eu pedi para alguém trocar a tela do meu celular e a pessoa vai, troca e nunca mais devolve meu celular. Tá? Ela estava com a posse do bem porque eu pedi e eu entreguei o bem para ela, tá? Na apropriação de coisa vida por erro, essa eu acho que essa aqui é bem comum. Isso já aconteceu comigo, inclusive. A vítima entrega o bem em razão de erro, não provocado pelo agente. Então, não há emprego de fraude. O agente recebe o bem de boa fé. O dolo é posterior, tá? O que acontece? Você tá num local e, por incrível que pareça, você e a tua amiga têm celulares iguais, idênticos, tá? Porém, um tá mais novo que o outro, um exemplo. Aí, na hora de ir embora, até a capinha de vocês é igual. Na hora de ir embora, você pega o celular achando que é o seu e entrega o seu para ela, tá? Os celulares juntos, você fala assim, tá, teu celular. Só que você não sabe que o celular, você na verdade entregou o seu celular, tá? Se a confusão for desfeita e você ou ela perceber que pegou, vocês trocaram sem querer e desfazer, não acontece nada, tá? A tipicidade da conduta normal. Agora, se posteriormente a isso, você ou a sua amiga não perceberem que houve a troca e quererem manifestamente daí ficar com aquele objeto, aí configura a apropriação de coisa vida por erro, tá? Essa é a hipótese. Então, é diferente também, tá? Já no estelionato, a vítima entrega o bem em decorrência de erro provocado ou espontâneo, há emprego de fraude para induzir ou manter a vítima em erro e o agente já recebe o bem de má fé, tá? Nas outras hipóteses, tem boa fé, tá? Aquele recebimento do bem, ele é de boa fé. Nas outras hipóteses, não. Na hipótese do estelionato, é de má fé. Ele recebe aquele bem já de má fé, sabendo que ele está enrolando, tá? O dolo aqui, nesse caso do estelionato, ele é antecedente à própria execução do crime, tá? Essa é a diferença. Quem pegou e conseguiu fazer é um quadro comparativo. Quem não conseguiu pegar, eu vou mandar no material também posteriormente, tá? A gente pode ficar tranquilo. A gente tem hoje em dia também, né, o furto de energia elétrica, ou vulgo gato, tá? O furto de energia elétrica também é crime, beleza? E existe uma coisa diferente entre estelionato e furto. A doutrina, ela costuma distinguir a conduta da seguinte forma. Quando o agente capta clandestinamente a energia da rede pública ou do vizinho, o crime é de furto, tá? Se ele, entretanto, já é cliente da empresa e adultera o relógio medidor, aí o crime é de estelionato, tá?
Então vejam a diferença. Teve uma vez que me falaram que eu achei bizarro. Não, se você faz o gato antes do relógio, é furto. Se você faz depois do relógio de outra pessoa, o furto é contra a pessoa, mas é estelionato. Falei, nossa, que viagem. Não, tá? É furto e só vai ser estelionato se você adulterar o relógio depois, tá? Ou se você ligar mais um relógio na tua rede elétrica, tá? Aí veja, você é cliente e conscientemente você liga mais um relógio e fornece para outra pessoa. Você vai responder por estelionato. A outra pessoa vai responder por furto, tá? Bem diferente. Tá? Fala-se que é torpeza bilateral. Isso também é diferente, né? Um termo que difere aí. A torpeza bilateral, pela doutrina, fala assim: é irrelevância para a configuração do delito. Vítimas que acreditaram ser o acusado agente fiscal, tal como ele afirmava, suposição de que o subornavam quando por ele estavam sendo enganados. O direito penal tutela a propriedade garantida na Constituição, não como direito subjetivo individual, mas considerando a ordem jurídica geral. Os fatos delituosos são punidos pela criminalidade que revelam, e não em razão das qualidades morais dos sujeitos passivos. Qualquer que seja a moralidade desses, não desaparecem a criminalidade do agente, os motivos que determinam a intervenção da lei penal. Tá? A ação penal é pública incondicionada também, né? Não precisa de representação, porém, como o crime é uma pena, a pena é pequena, e lembrem-se não, na verdade vocês ainda vão ter essa matéria de competência em processo penal. Mas a competência em matéria penal se regula pela pena aplicada aos crimes, tá? Esse crime, como a pena é uma pena baixa, vai para o juizado especial, tá bom?